O grid estava parado, mas nada ali era realmente imóvel. Havia uma tensão elétrica no ar, uma vibração invisível que passava de homem para homem, de máquina para máquina. O cheiro de combustível queimado se misturava ao da borracha quente e ao do suor preso sob os macacões fechados até o pescoço. O céu estava carregado, de um cinza pesado, como se também observasse em silêncio, aguardando o que viria a seguir. Ayrton Senna estava dentro do carro, mãos firmes no volante, olhos fixos à frente, quando ouviu a frase: "Você já perdeu essa corrida." Não veio do rádio, veio de fora, de alguém que passava pelo grid, alguém que conhecia números, estratégias, probabilidades, alguém que acreditava que corridas se vencem antes da largada, em planilhas, em decisões frias. A frase não foi dita com crueldade. Foi quase um lamento. Como se dissesse: hoje não tem como. Hoje o cenário não ajuda. Hoje você não tem o carro mais rápido. Hoje você larga atrás demais. Ayrton ouviu, e como quase sempre, não respondeu. O semáforo ainda estava desligado. Mecânicos começavam a se afastar. Alguns davam tapinhas finais na carenagem, outros ajustavam rapidamente algo que já estava ajustado, mais por nervosismo do que por necessidade. O grid ia se esvaziando aos poucos como uma praia antes da tempestade. Ayrton respirou fundo dentro do capacete. O som da própria respiração era constante, ritmado. Aquilo o ancorava. Ele não pensava na frase como desafio, nem como ofensa. Pensava nela como informação. Informação sobre o mundo à sua volta. Sobre como as pessoas viam aquela situação. Sobre o que esperavam dele. E principalmente sobre o que não esperavam. O carro à frente parecia distante. O carro atrás, irrelevante. Naquele momento, o grid inteiro se dissolvia em algo mais simples. Havia uma pista, havia um carro, havia tempo e havia decisões a serem tomadas em frações de segundo. Todo o resto era ruído. Ayrton lembrava de outras largadas, de outros grids, de outros momentos em que diziam que estava tudo perdido antes mesmo de começar. Lembrava de quando chovia demais, de quando o carro não era o melhor, de quando a posição não ajudava. Essas memórias não vinham como nostalgia, vinham como ferramentas. Cada uma trazia uma lição silenciosa. O engenheiro falou no rádio, algo sobre estratégia conservadora, sobre sobreviver às primeiras voltas, sobre pensar no campeonato. Era um discurso lógico, responsável. Ayrton respondeu com um entendido, curto. Não era mentira. Ele tinha entendido. Só não significava que faria exatamente aquilo. O silêncio voltou. O vento passou pelo grid, levantando pequenas partículas de poeira e papel. Bandeiras se mexeram. O céu parecia ainda mais fechado agora. Uma ameaça de chuva pairava no ar, indecisa. Ayrton sempre sentiu que esses momentos de indefinição eram reveladores. Quando ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, é ali que a essência aparece. As luzes vermelhas se acenderam uma a uma. O mundo encolheu. Cada batida do coração parecia sincronizada com o piscar das luzes. Ayrton sentia o pedal da embreagem sob o pé esquerdo, a pressão exata. O acelerador respondia com precisão. O motor vibrava, ansioso. Ele não pensava em ganhar posições. Pensava em largar bem. Pensava em tração. Pensava em sobreviver aos primeiros metros onde tudo pode acabar. As luzes se apagaram. O som explodiu. O carro saiu bem. Não perfeito. Bem. O suficiente. Ayrton soltou a embreagem com cuidado. Sentiu a traseira querer escapar por um instante. Controlou. Os carros ao redor pareciam se mover em câmera lenta e rápida ao mesmo tempo. Um à esquerda fechou. Outro à direita hesitou. Ele escolheu um espaço que não existia um segundo antes. Primeira curva. Confusão. Freios travando. Asa tocando. Gente sendo otimista demais. Gente sendo cautelosa demais. Ayrton freou tarde, mas não tarde demais. O carro respondeu. Ele passou por fora, depois por dentro. Saiu da curva melhor posicionado do que entrou. Uma posição ganha, talvez duas. Não importava contar. A frase ainda estava lá, em algum lugar do fundo da mente. Você já perdeu essa corrida. Mas agora ela soava distante, quase irrelevante. A corrida tinha começado. E para Ayrton,
Uma corrida só se perde quando termina. As primeiras voltas foram intensas. Tráfego pesado, ritmos diferentes. Alguns carros mais rápidos em reta, outros mais estáveis em curva. Ayrton observava tudo. Ajustava a pilotagem, não forçava ultrapassagens impossíveis. Escolhia momentos. Esperava erros. Eles sempre vinham. Na quinta volta, a ameaça de chuva se concretizou. Primeiro algumas gotas, depois mais. O asfalto mudou de cor. O brilho denunciava a perda de aderência. Alguns pilotos se desesperaram no rádio. Outros pediram pneus imediatamente. As equipes hesitavam. Era cedo demais. Era tarde demais. Ayrton não pediu nada. Ele sentiu. Sentiu que a pista ainda segurava. Sentiu que dava para ficar mais um pouco. Sentiu que aquele momento exigia paciência e agressividade na medida certa. Ele ajustou as linhas, evitou zebras molhadas, usou partes do asfalto que normalmente ninguém usava. Começou a ganhar tempo. Um carro à frente errou a freada, escapou um pouco. Ayrton mergulhou por dentro. Ultrapassagem limpa. Mais uma posição. O rádio informou. Ele não respondeu. Estava ocupado demais dirigindo. A chuva aumentou. Agora não havia dúvida. Era a condição mista. A pior de todas. Nem seco, nem molhado. Uma armadilha. Ayrton adorava esse tipo de situação. Não por prazer, por clareza. Ali, o talento se separa da estatística. Ele começou a ver coisas que os outros não viam. Onde havia poças maiores, onde o asfalto drenava melhor, onde a borracha acumulada tornava tudo mais escorregadio. Cada curva era um quebra-cabeça novo. Mais ultrapassagens vieram. Algumas na pista. Outras nos boxes, quando rivais pararam cedo demais ou tarde demais. Ayrton ficou. Esperou o momento certo. Quando entrou, entrou decidido. A troca foi rápida. O carro voltou competitivo. Quando retornou à pista, estava em uma posição que ninguém previa no grid. Ninguém que disse que a corrida já estava perdida, mas ainda havia muito pela frente. O ritmo era forte. A chuva ia e vinha. O cansaço começava a aparecer. O corpo pedia descanso. A concentração exigia esforço. Ayrton sentia os braços pesarem, o pescoço tensionar. Cada volta exigia mais. Em um trecho rápido, o carro aquaplanou levemente. Um susto. Uma correção rápida. O coração acelerou. Ele respirou fundo na reta seguinte. Não xingou. Não reclamou. Apenas ajustou. O rádio trouxe novas informações. Agora falavam em vitória, em estratégia agressiva, em risco calculado. A mesma voz que antes era cautelosa, agora parecia empolgada. Ayrton ouviu, mas não se deixou levar. Sabia que corridas mudam rápido. Sabia que Mônaco, Spa, Interlagos, qualquer pista, cobra até o último metro. Nas voltas finais, a chuva começou a diminuir. A pista secava lentamente. Novas decisões precisavam ser tomadas. Ficar, trocar, apostar. O líder parecia indeciso. O segundo pressionava. Ayrton estava ali, presente, pronto para qualquer cenário. Quando finalmente assumiu a liderança, não houve comemoração. Houve foco. Ele sabia que liderar naquela condição era mais difícil do que perseguir. Todos agora olhavam para ele. Esperavam um erro. Esperavam que confirmasse o prognóstico inicial, que provasse que aquela frase estava certa. Você já perdeu essa corrida. Ayrton guiou como sempre guiou quando precisava ser inteiro. Suave onde dava. Firme onde exigia. Não deixou a pressão entrar. Cada volta era tratada como a primeira, como a última. A bandeira quadriculada surgiu. Ele cruzou a linha. Só então soltou o ar. Dentro do capacete, os olhos se fecharam por um segundo a mais. Não de alívio apenas, de reconhecimento. O corpo todo sentia o peso do que tinha acabado de acontecer. Não era apenas uma vitória. Era uma resposta silenciosa. No rádio, gritos. Comemoração. Vozes se atropelando. Ayrton ouviu, mas demorou a responder. Quando falou, foi simples, calmo. Agradeceu. Nada além disso. No parque fechado, ao sair do carro, o mundo parecia diferente, mais lento, mais distante. Ele tirou o capacete, passou a mão no rosto suado. O chefe se aproximou. Abraço, sorriso, olhos marejados.
Talvez o mesmo que antes acreditava que a corrida estava perdida. Ninguém mencionou a frase. Não era necessário. Mais tarde, sozinho, Ayrton sentou-se em silêncio. Pensou no grid. Pensou no momento exato em que ouviu que já tinha perdido. Pensou em como aquelas palavras não o machucaram, apenas revelaram algo importante. Muita gente decide o final antes mesmo de começar. Você que escuta essa história talvez já tenha ouvido algo parecido. Talvez alguém tenha dito que você já perdeu, que não adianta tentar, que o contexto não ajuda, que você larga atrás, que a chuva atrapalha, que o tempo é curto. Ayrton nunca ignorou a realidade. Ele a respeitava, mas não se submetia a ela sem antes testá-la com tudo o que tinha. Porque corridas, assim como a vida, não se vencem no grid, não se perdem nas frases ditas antes da largada. Elas se constroem curva a curva, decisão a decisão. Mesmo quando tudo parece conspirar contra, a pista ensina isso, e Ayrton aprendeu cedo. Enquanto houver tempo no relógio, enquanto o carro estiver inteiro, enquanto você estiver presente, nada está decidido. E às vezes, segundos depois de alguém dizer que você já perdeu, é exatamente aí que tudo começa.